Juizado da Infância e Juventude doa livros para centros de internação de menores na capital. Juízes visitam presídio após fuga de 20 presos em Trindade. E nessa época de férias, descubra qual é a documentação necessária para viajar com criança. No quadro Justiça em Foco, vamos receber o juiz Gustavo Assis Garcia, da Vara da Auditoria Militar. Por isso, não saia daí, porque essa edição da Agenda Judiciária já está no ar. E o Agenda Judiciária começa mostrando para você que o Juizado da Infância e Juventude de Goiânia doou livros literários para os centros de internação de menores infratores da capital. Acompanhe. Foram 553 livros literários doados por servidores do Poder Judiciário e outros colaboradores depois da campanha realizada pelo Juizado da Infância e Juventude durante todo o mês de junho. Os livros foram entregues em mãos para o coordenador do Centro de Atendimento Socioeducativo, o CASE, e serão repassadas também para o Centro de Internação Provisória, o CIP. Nós ampliamos a biblioteca, com certeza vai ficar, além do espaço para os livros, vai ter o espaço para o adolescente fazer leitura lá mesmo, na biblioteca. Coordenador do CASE há um ano, José Braga conta que são 180 adolescentes, 135 no CASE e 45 no CIP, que vão ser atendidos pelas novas bibliotecas que serão montadas a partir da doação dos livros. Eles ficam muito nos alojamentos, então com esse tempo para leitura, eles vão sair mais, vão dedicar mais à leitura. Além de adquirir conhecimento, vão ficar mais tempo fora dos alojamentos. Então, os colaboradores tiveram cuidado de doar livros que fossem interessantes para a faixa etária dos adolescentes. Títulos como Harry Potter e outras aventuras agora vão dar uma nova opção de entretenimento, distração e formação para os menores. A questão que a gente tem no centro de internação hoje é um público muito humilde e geralmente com sérias dificuldades em termos de educação. Então, assim, o que a gente está tentando fazer aqui, na verdade, é criar um ambiente mínimo, uma estrutura mínima para que eles possam desenvolver a leitura dentro dos centros. Mas são, em geral, infelizmente, adolescentes que têm assim, uma educação comprometida, baixa renda, às vezes não tem estudo na idade correta, enfim. A gente está tentando criar, na verdade, a estrutura para deixar disponível para esses adolescentes. O juiz vislumbra que, para estimular a leitura, a atitude pode ser levada em consideração na reavaliação dos jovens. Há uma regulamentação por normativa da remissão pela leitura para os adultos e que a gente está tentando ver se consegue implantar uma situação equivalente nas reavaliações dos adolescentes. A ação se torna ainda mais emblemática por acontecer no dia do 28º aniversário do ECA, o Estatuto da Criança e Adolescente. Ele avançou em relação à regulamentação anterior, que era o Código de Menores, por além das punições, estabelecer também garantias aos menores, como, por exemplo, o direito à educação e ao lazer. É por essa regulamentação especial a que estão submetidas as crianças e adolescentes do Brasil que os delitos cometidos por menores são chamados de atos infracionais. As penas são medidas socioeducativas e os centros de internação para onde os jovens são enviados possuem uma lógica diferente das prisões tradicionais. A lógica é completamente distinta. A prisão comum ela visa a pena, e a pena ela tem, lógico, além da finalidade ressocializadora, mas ela tem uma finalidade punitiva preponderante. A medida socioeducativa não. A medida socioeducativa ela tem a finalidade de, lógico, além de incutir senso de responsabilidade no adolescente, mas de reinseri-lo. Então, é uma lógica completamente diferente, não é uma lógica punitivista, é uma lógica da gente criar um ambiente onde ele possa, lógico, ser sancionado pelo que ele praticou, mas também se reinserir no mercado de trabalho, tentar estudar e se desenvolver lá dentro. E ainda falando em Juizado da Infância e Juventude, a juíza Estefânia Fiuza assumiu o cargo de segundo juiz da unidade. Veja só. A solenidade de posse no Juizado da Infância e Juventude da Comarca de Goiânia da juíza Estefânia Fiuza foi realizada na Sala Nobre da Presidência do TJGO e reuniu magistrados e servidores.
A juíza já tinha ampla experiência na atuação com menores porque, anteriormente, atuou no Juizado da Infância e Juventude da Comarca de Aparecida de Goiânia por 7 anos. Na carreira da magistratura, nós vamos buscando áreas na magistratura estadual que nos toca, que nos comove. E eu tenho esse amor especial pela infância e juventude, porque é obrigação de todos nós. E como magistrada, eu posso decidir, eu posso auxiliá-los a conseguir aqui as garantias e direitos previstos na Constituição e no Estatuto da Criança e do Adolescente sejam efetivadas na prática. No Juizado de Goiânia, Stephanie atuará nas causas infracionais, questões administrativas e afins. A expectativa da magistrada é promover a união de forças para que as garantias e direitos dos menores sejam respeitados. A pretensão é unir forças, que a rede de proteção funcione, que tanto o Poder Executivo, o Poder Legislativo, Judiciário, a Polícia Civil estejam engajadas a fazer com que o Estatuto da Criança e do Adolescente seja efetivado na prática, e que os adolescentes que cometam atos infracionais graves sejam internados em centros de internações capazes de atender a ressocialização, e os adolescentes que querem uma oportunidade tenham sim oportunidade de tirar documento, tratar da droga, oportunidade de ter o primeiro emprego, de fazer curso profissionalizante e ter todas as oportunidades que um jovem, um adolescente com uma família abastada tem, e que o que não tem condições financeiras, a obrigação do poder público, da comunidade, da sociedade é apoiá-lo e dar a ele essa oportunidade. A solenidade de posse foi realizada no aniversário de 28 anos do Estatuto da Criança e Adolescente, o ECA. A magistrada fez um balanço da regulamentação no Brasil. O Estatuto da Criança e do Adolescente, que é de 1990, teve grande evolução, segue tratados internacionais e é exemplo para o Brasil e para o mundo inteiro. Então, as políticas públicas, as garantias, os direitos fundamentais estão todos previstos no Estatuto da Criança e do Adolescente. A prioridade absoluta é que falta, às vezes, para o poder público e para a iniciativa privada colocar na prática. Por quê? O poder público, a obrigação dele é colocar orçamento prioritário para a infância e juventude, e muitas vezes nós vemos que o Poder Executivo e o Poder Legislativo não colocam esse orçamento prioritário. Então, nós precisamos, na prática, conscientizar o poder público de que, efetivando na prática, tendo orçamento específico para a área da infância, investindo em CMEI, em escola em tempo integral, investindo em centros de internações que possam verdadeiramente ressocializar, investindo no primeiro emprego, na aprendizagem, na capacitação profissional desse jovem, e dessas crianças que tanto necessitam de apoio, de oportunidade, de supervisão. Com certeza o Estatuto vai estar sendo cumprido e nós vamos poder construir cada dia mais uma sociedade e um mundo melhor. Depois da fuga de 20 detentos do presídio de Trindade, um grupo de juízes do TJGO foi até lá fazer uma vistoria no local. Acompanhe. A juíza substituta Luciana Oliveira de Almeida Maia da Silveira, atualmente em atuação na Vara Criminal de Trindade, fez uma inspeção extraordinária na unidade prisional da comarca. A magistrada foi acompanhada do diretor do foro, juiz Éder Jorge, e um promotor de justiça e uma defensora pública. A comitiva foi visitar o local onde 20 presos conseguiram fugir. A fuga aconteceu no domingo, dia 18 de julho, depois de uma explosão de um muro. Uma mulher foi presa nas proximidades do presídio. Ela é suspeita de entrar dentro da unidade com explosivos durante o horário de visita. Nós temos avançado na aquisição de equipamentos que possibilitem, através de raio-x, a gente ter um melhor controle das unidades, mas ele acontece. Acontece porque hoje nós não podemos mais fazer as tais inspeções íntimas nas mulheres e, infelizmente, esse tipo de matéria entra até pelas visitantes.
Alguns foragidos já chegaram a ser capturados. Outros, a polícia ainda está à procura. Câmeras de segurança registraram o momento em que um assaltante rouba o celular de um jovem de 24 anos e atira nele mesmo sem qualquer tipo de reação. Rafael de Jesus Oliveira, de 30 anos, é um dos fugitivos do presídio de Trindade e foi preso minutos após o crime durante uma blitz policial. Desde o início do ano, o judiciário tem redobrado a atenção para melhorar as condições de reeducandos e de todos os presídios em Goiás, a pedido da presidente do STF, a ministra Carmen Lúcia. Em todo o estado, novas unidades prisionais também estão em construção. Com a inauguração dos presídios agora de Formosa e de Anápolis, nós já conseguimos avançar bastante, já segregamos ali cerca de 150 reeducandos que se encontravam nessa linha. Mas com as duas unidades que vamos inaugurar até o final do ano, Águas Lindas e Planaltina, nós vamos continuar com esse processo aí de segregar esses presos mais perigosos e que têm envolvimento com organizações criminosas. Confira agora algumas decisões tomadas pelos magistrados do TJGO. Motorista que bateu na traseira de veículo durante abordagem policial vai indenizar casal pela morte do filho. Edmilson César Batista e sua mulher Lilian Grete Santos receberão do responsável pelo acidente de trânsito, Luciano Silva de Araújo, R$50 mil cada um como indenização por danos morais após a perda do filho de 7 anos. A seguradora Liberty também terá que pagar pensão aos pais da vítima até a idade que o filho deles completaria 75 anos. A colisão aconteceu em 2011, quando estavam indo para a cidade de Anápolis com os 2 filhos menores. Edmilson teve que parar na rodovia porque a polícia militar realizava abordagem dos veículos que passavam pelo local por um roubo ocorrido nas proximidades. O carro que estava logo atrás, dirigido por Luciano, não conseguiu parar e colidiu na traseira do seu Gol, causando a morte de um dos seus filhos e diversas lesões corporais nos demais ocupantes do veículo. A sentença é da juíza Natália Arantes, da comarca de Silvânia. Secretário de Porangatu é afastado do cargo por irregularidades. O juiz Denis Lima Bonfim, da comarca de Porangatu, condenou Ronaldo Alves Pereira, secretário de administração do município de Porangatu, por atos de improbidade administrativa cometidos quando ele era gestor do Fundo Municipal de Saúde, o FunSaúde, entre 2009 e 2012. O magistrado aplicou as sanções previstas no artigo 12 da Lei de Improbidade Administrativa, sendo elas o ressarcimento integral do dano causado aos cofres públicos em mais de R$3 milhões, a perda da função pública, suspensão dos direitos políticos por 5 anos e o pagamento de multa civil arbitrada em mais de R$300 mil. Celg é condenada a indenizar dona de empresa por morte de leitões após queda de energia. A juíza Lília Maria de Souza, da primeira Vara Cível de Rio Verde, condenou a Celg Distribuição S.A., atual Enel, ao pagamento de indenização por danos materiais em mais de R$86 mil e danos morais em R$5 mil a Alexson Benedetti, proprietário da empresa Maiale Granja Multiplicadora. Ele perdeu mais de 200 leitões devido à paralisação no fornecimento de energia elétrica em sua propriedade rural. Você tem dúvidas sobre a documentação para viajar com crianças? Confira o que é necessário na reportagem. Enfim, elas chegaram. Para muita gente, o período das férias é o mais aguardado do ano e o momento em que muitas pessoas fazem viagens que planejaram durante todo o semestre. No aeroporto de Goiânia, o movimento dobra essa época do ano. Mas é preciso estar atento a algumas regras para que a viagem sonhada não vire um pesadelo. O passageiro tem que ter a atenção se a bagagem é de fato um recipiente compatível com o bin da aeronave, com o interior da aeronave ou com o porão, para despachar ou levar em mãos. A questão documental, o tempo de chegada ao aeroporto, a questão de esquecimento de objetos, de pertences pessoais, a informação prévia em relação à malha aérea do país. Se você está num voo em que a sua origem tem uma dificuldade meteorológica, é importante que você saiba para ter contato com a companhia e chegar aqui de uma maneira planejada e não se decepcionar. Para adultos, é importante conferir se a documentação está dentro do prazo de validade. Quando a viagem é com crianças e adolescentes, as regras para viajar de avião são bem mais rígidas. As crianças que viajam com pai e mãe dentro do país precisam apresentar certidão de nascimento original,
Para viagens internacionais, o passaporte. Maiores de 12 anos já podem apresentar o Registro Geral, o RG. Crianças e adolescentes que vão para fora com apenas o pai ou a mãe precisam da autorização do outro. Menores desacompanhados também precisam de autorização do responsável legal. As autorizações necessárias para viajar com crianças e adolescentes devem ser feitas no Juizado da Infância e Juventude, e Goiânia é uma das poucas cidades no país que tem essa unidade judiciária no próprio aeroporto. Nós fazemos uma triagem dessa documentação, para onde que essa criança irá embarcar. Aí nós emitimos essa autorização, mas só quem pode assinar, autorizar, são os pais ou o responsável legal. Mas é importante não deixar para a última hora. Além das autorizações para viagens, é de responsabilidade do juizado a fiscalização nas filas e salas de embarque da documentação dos menores. Para evitar problemas, o Gerson dá a dica. Se informar com a companhia aérea é importante, porque as regras podem mudar de uma para outra. Lembrando que cada empresa tem sua regra, Às vezes o juizado autoriza um embarque, ali o pai assina, mas a empresa tem suas regras, então não embarca essa criança, E com boa informação, a viagem com os pequenos é só alegria. É o caso da Viviane e do Adriano. Pais da Helena, de 3 anos, eles viajam com a filha desde que ela tem 1 ano. Sempre me informei antes e tudo, eu levo sempre a certidão de nascimento dela, nossa documentação, sempre foi tranquilo. Você gosta de viajar de avião? Eu gosto E o que você gosta de fazer lá em Fortaleza? de comer sorvete. Por questões econômicas ou por horários mais convenientes, muitas pessoas optam por viajar de ônibus. Mas é preciso estar atento, porque as regras para viajar com menores mudam para as vias aéreas e terrestres. A rodoviária de Goiânia também tem um juizado da infância e juventude. O Josafá é agente de proteção e conta que todos os dias é procurado para tirar dúvidas de pais e familiares. Ele explica que nessa época do ano, em que o movimento na rodoviária de Goiânia aumenta 40%, é preciso estar atento aos horários. Quanto à documentação das crianças, para viajar de ônibus vale a seguinte regra. A criança que é menor de 12 anos, essa criança viaja com a certidão de nascimento. O adolescente, que devido a uma resolução da NTT de 2014, que é a 4308, ele necessita de um documento com foto, ou seja, o RG. E já tem um artigo dessa mesma resolução que abre um leque que quando não tem o RG, esse adolescente, juntamente com um dos pais, pode solicitar o protocolo da identidade e com esse protocolo requerer uma autorização junto ao Juizado da Infância e Juventude. Para viajar com terceiros, como amigos ou padrinhos, por exemplo, é preciso de autorização do juizado e crianças não podem viajar desacompanhadas de ônibus. A Karina ficou em dúvida quanto às regras e foi até o juizado saber como deveria proceder para que a filha pudesse viajar com a tia. Porque minha irmã vai viajar com ele, e aí eu fiquei com medo de não ter como ela embarcar, por ele ser de menor e sem autorização. Foi informada pelo Josafá que bastava o documento pessoal da tia e a certidão da criança. Gostou muito do atendimento e saiu da rodoviária aliviada. Que é útil, Eu acho que evita também de roubar menino. O Agenda Judiciária vai para um rápido intervalo, mas não saia daí porque a gente volta já já. E o Agenda Judiciária está de volta e agora é hora de conferir o quadro Justiça em Foco. No Justiça em Foco de hoje, nós estamos recebendo o juiz Gustavo Garcia, da Vara da Auditoria Militar de Goiânia. Doutor, bem-vindo. Muito obrigado. Eu vou começar perguntando para o senhor o que é uma vara militar, que poucas pessoas têm conhecimento dessa vara especializada. Na verdade, a vara militar, ela é uma vara que tem competência específica. A justiça militar, assim como a justiça eleitoral e a justiça trabalhista, compõem os ramos de justiça especializada previstos na Constituição Federal. Então, a justiça eleitoral e a justiça trabalhista existem apenas no âmbito federal. Entretanto, a justiça militar, ela é dividida em 2 ramos. O ramo federal, que é a Justiça Militar da União, e o ramo estadual, que funciona com as auditorias militares, é o nosso caso aqui. Então é uma vara que tem a competência de processar e julgar os policiais militares e bombeiros militares, portanto são militares estaduais, pela prática de crimes militares. Certo. Doutor, e como que é a demanda nessa vara? Como uma média de processos que vocês recebem? Nós
tivemos um acervo muito grande no passado. Já há 7 anos eu estou como titular desta vara e ela esteve desprovida de magistrados por muitos anos. Isso fez com que o acervo se avolumasse. Nesses 7 anos nós conseguimos reduzir o acervo de cerca de 4.000 feitos para 1.200, que é o que tínhamos em andamento, já que o rito é um rito muito diferente, é um rito escalonado. Os nossos julgamentos são muito parecidos com os julgamentos de um tribunal do júri, então nós demoramos quase que uma tarde inteira para julgar um único caso, assim como ocorre numa sessão do tribunal do júri. Então nós atingimos essa média de 1.200 processos, até que sofremos uma alteração de competência em outubro do ano passado, e isso ampliou consideravelmente o quantitativo de feitos em tramitação e vai gerar para o futuro ampliação ainda maior com a nova definição de crimes militares. Então nós esperamos, por um levantamento prévio que foi feito, inclusive com a participação da Corregedoria Geral da Justiça, que nós vamos receber entre 2.500 e 3.000 novos processos que são oriundos da Justiça Comum. Basicamente são crimes de tortura e abusos de autoridade, mas há outros também em menor quantitativo. Um quantitativo assim previsto de 3.000 novos feitos. Certo. Doutor, o senhor falou que vão receber da Justiça Comum e vai aumentar muito o volume, vai mais do que dobrar. Por que receber da Justiça Comum? Como que é o trâmite processual? É que, na verdade, houve uma mudança da definição legal do crime militar. A Constituição Federal diz que compete à Justiça Militar processar e julgar os crimes militares. Então, militares que praticam crimes militares. E essa definição da Constituição, ela é dada por lei ordinária. E nós tínhamos uma definição até 13 de outubro de 2017 que crimes militares eram só aqueles previstos no Código Penal Militar. Então era um quantitativo reduzido, né? Só as tipificações do Código. Com a Lei 13.491, que é de 13 de outubro de 2017, essa definição ela se ampliou consideravelmente. Além dos crimes previstos no Código Penal Militar, nós então passamos a ter como crimes militares todo e qualquer crime previsto em qualquer outro diploma legal de natureza penal. Então, no Código Penal Comum, nas leis esparsas, desde que praticados na forma do artigo 9º do Código Penal Militar. Ou seja, um exemplo claro é o crime praticado por militar de serviço. Então, anteriormente, só era crime militar se praticado por militar de serviço e estivesse previsto no Código Penal Militar. A partir de outubro, 13 de outubro, nós temos então qualquer crime previsto na legislação brasileira praticado por militar em situação de serviço, ele se configura em crime militar. Então isso fez com que diversos processos em andamento na Justiça Comum, Justiça Criminal Comum, viessem para a Justiça Militar, porque passaram a ser crime militar. Houve essa mudança e agora vão ter que ser remanejados. Exatamente. Doutor, e por falar em mudança e crimes que envolvem militares, também teve uma portaria recente da Secretaria de Segurança Pública que mudou a competência da investigação dos crimes cometidos por militares, não é isso? Como é que foi essa mudança? Na verdade, a portaria 472 do secretário de Segurança Pública de Goiás, que foi publicado no Diário Oficial há poucos dias, no dia 18 de junho, estabelece que com essa alteração de competência, os crimes que passaram a ter a caracterização de crimes militares deveriam então passar a ser investigados pelas corregedorias, tanto da Polícia Militar quanto do Corpo de Bombeiros, dependendo de quem é o agente, oriundo de qual corporação, através da Polícia Judiciária Militar, que são órgãos dessas corregedorias. Então ele sai da esfera de investigação da Polícia Civil e passa para a esfera militar. Doutor, e essa mudança ela acarreta alguma uma diferença, significativa para o judiciário ou no tempo do trâmite processual? Na verdade, nós temos uma única vara que tem competência em todo o estado de Goiás. Então, anteriormente, esses processos eram distribuídos de acordo com a localidade onde o crime foi praticado. Agora nós estamos recebendo um grande quantitativo processual relativos a crimes praticados no interior do estado,
né? E todos esses processos vêm para a vara da auditoria militar. Então houve uma concentração. Isso está causando um certo impacto, evidentemente, na tramitação dos processos, mesmo porque, como eu já disse, o nosso rito ele é um rito escalonado, é um rito mais burocrático e o processo demora um pouco mais para chegar ao seu fim. Mas nós estamos intensificando a pauta de audiências e apertando realmente o ritmo de trabalho para conseguirmos dar vazão a esse novo volume. Sim. Doutor, a gente já está se encaminhando agora para o fim da nossa entrevista. E, bom, algumas mudanças recentes que o senhor falou, essa migração, né, da Justiça Comum e essa outra mudança recente, um aumento muito grande do número de processos. O senhor acha que é necessária a criação de uma nova vara? Por hora, eu faço uma análise que não. Mas pode ser que para o futuro isso seja necessário, porque além da competência criminal, nós também temos uma competência civil, né, que abrange os feitos que questionam punições disciplinares aplicadas aos militares. E há diversos projetos no Congresso Nacional que pretendem aumentar muito essa competência civil. Se isso vier a ocorrer, a vara pode se tornar inviável no futuro. De modo que a criação de uma outra vara pode ser algo necessário para o futuro. A própria Constituição Federal prevê a possibilidade de independência da Justiça Militar Estadual, como já ocorre nos estados de São Paulo, Minas Gerais e Rio Grande do Sul, onde há tribunais de justiça militares separados do Tribunal de Justiça Estadual, né? Então a Justiça Militar ela é independente. Isso pode vir a acontecer em diversos estados, inclusive em Goiás, se for o caso, com essa ampliação de competência. Certo. Doutor, bom, nós vamos ficar atentos aqui a possíveis mudanças, noticiar diferenças que possam vir a ocorrer. E eu queria agradecer muito a participação do senhor e dizer que o programa está sempre de portas abertas. E eu que agradeço a oportunidade. Muito obrigado. A gente vai para um rápido intervalo e volta já já. Estamos de volta e agora o Agenda Judiciária mostra para você os concursos disponíveis para a área jurídica. A Câmara Legislativa do Distrito Federal, a CLDF, está com concurso aberto para os cargos de técnico, consultor, consultor técnico e advogado legislativos. São 59 vagas e as inscrições podem ser feitas até o dia 25 de julho por meio do site www.concursosfcc.com.br. Um projeto que ajuda as famílias a superar o luto depois de um homicídio foi lançado em Lusiânia. Acompanhe. Em busca de ajudar a superação da perda repentina e violenta de um ente querido, geralmente provocada por um homicídio, a comarca de Lusiânia estreou o projeto Famílias Interrompidas, com acolhimento psicológico dentro do âmbito do Justiça Restaurativa. A iniciativa inclui círculos de construção de paz com uma metodologia de encontros entre familiares, facilitadores e psicólogos num espaço para falar sobre o luto. Durante a realização deles, serão explicados de formas mais simples os ritos processuais típicos do crime, como pronúncia, tribunal do júri e recursos. Para abrir o projeto, foram recebidos no Fórum Local familiares dos 7 meninos assassinados pelo pedreiro Admar de Jesus Santos em 2010, em série de crimes que chocou o país. Confira a agenda do Judiciário para os próximos dias. No dia 24 de julho será inaugurado às 10 horas o novo prédio do Fórum da Comarca de Goiás, mesmo dia da solenidade de transferência da capital para a cidade. Bom, e fica por aqui mais uma edição do Agenda Judiciária. Para você uma ótima semana e até a próxima. Uma boa semana e eu te espero na próxima.